A gravação foi iniciada. Tá, então ótimo. Nós estamos fazendo essa reunião extraordinária hoje, porque nós fizemos uma reunião terça-feira, onde estavam presentes a maioria dos conselheiros que estão mais ativos, né, os conselheiros das reuniões de planejamento, e a gente trouxe uma proposta de cronograma para próximas 2 reuniões. Por que para as próximas 2 reuniões? Porque a gente tem um seminário para acontecer em julho. E aí, antes desse seminário, a gente queria preparar com o GT um material para ser apresentado no seminário. E a gente, nas últimas reuniões também, que não me lembro se o pessoal da subprefeitura estava, eu acho que não, nós conversamos que, nesse momento, nós, GTCR, estamos incumbidos de discutir tudo que tem a ver com participação social e o plano diretor. Então, dentro do plano diretor tem um capítulo, né, que é o do sistema de planejamento, em que trata da participação popular. Nós já tivemos diversos processos participativos que nos trouxeram questões, né, sobre a participação popular que a gente levantou e achou interessante seguir discutindo sobre. E o guia para a elaboração de planos diretores, que também é um guia que está sendo utilizado pela coordenação técnica, também suscita algumas discussões sobre a participação da população no processo de revisão do plano diretor. Então, antes da reunião de terça, na semana passada, nós mandamos para vocês um material de estudo, que fazia um compilado de tudo isso, que era para vocês terem para ler e para consultar e para embasar algumas discussões futuras. E daí, na reunião passada, a gente começou a discutir que a gente quer marcar reuniões presenciais para a gente poder debater essa temática com mais profundidade, tá? Então, eu vou ter que fechar aqui só porque eu preciso mexer no computador para compartilhar a tela e depois eu volto. Pessoal, eu vou pedir para que todos se identifiquem através do chat, por favor, para a gente gerar uma lista de presença das reuniões, tá? Coloque o seu nome e a entidade, a região que representa, né? Ali no chat da reunião. Ai, meu Deus, nem compartilhar eu tô conseguindo compartilhar, Dani. Será que vocês querem compartilhar para mim a tela? Peraí que eu abro aqui. Quer que eu mande o link? Manda, por favor, que fica mais fácil. A Denise disse que está tentando ingressar e não está conseguindo. Mas eu admiti ela vamos ver, há pouco. A Denise Oliveira da subprefeitura entrou, acho que é outra Denise. Ah, é outra Denise, então, tá. Então foi tu, Denise Oliveira, que eu nunca admiti. Deixa eu ver. Tá, eu vou compartilhar aqui a tela. Acho que não tinha aparecido ainda, ela tentando entrar. Pronto, estamos vendo. Ok. Bom, então, e qual é a nossa ideia para as nossas próximas reuniões? É que elas sejam presenciais, tá? Porque a gente sente que a interação é melhor para o debate, fica mais fácil de a gente debater em cima de mapas, por exemplo, que é uma coisa que a gente vai precisar fazer.
E aí, junto com os conselheiros, a gente chegou à conclusão de que o melhor momento para a gente fazer isso seria em dias no final da tarde, no final da tarde, por quê? Porque a ideia é que cada reunião seja numa região de planejamento diferente, para a gente conhecer mais as regiões, estar mais presente nos locais. Então, a gente ainda não decidiu em que região a gente vai fazer essas 2 primeiras reuniões, e a reunião de hoje seria para a gente conseguir encaminhar isso. E também a gente vai decidir um pouco melhor como que vai ser organizada essa reunião. Então, Dani, se puder ir passando. Como sempre, a gente vai, né, seguir o escopo da reunião, fazer manifestações referentes à pauta, respeitar a fala dos colegas e sempre participar. Pode passar. Tá, então eu vou mostrar visualmente o cronograma, né, para as próximas reuniões e depois a gente vai mostrar um pouco do que a gente está tentando propor para essas próximas reuniões de exercício, assim, para a gente pensar juntos. Pode passar, Dani. Então, o cronograma, pode passar de novo. É esse, tá? Eu já editei para as quintas-feiras, que foi uma conversa que a gente teve com os conselheiros, que se a gente vai fazer no horário do final da tarde, nas terças, geralmente tem conselho do plano, e eu acho que o conselho do AP também né, nas terças, se eu não me engano. Então, a gente passou para quinta-feira as nossas reuniões do dia 15 de junho e 13 de julho, que são as próximas reuniões que a gente vai ter. Numa delas, a gente vai debater as temáticas territoriais. Então, vai ser trabalho em cima de mapa, para a gente pensar em limites de regiões de planejamento, em vocações de bairro, qual bairro está mais, né? Como é que posso dizer? Coordenado com cada região de planejamento. A gente vai pensar em diversas questões territoriais. E no dia 13 de julho, nós vamos elaborar um quadro para apresentar no seminário sobre as problemáticas e as estratégias para a participação social no âmbito do plano diretor. Isso a gente vai explicar um pouco melhor para vocês como é que vai funcionar. E, teoricamente, no dia 22 de julho, a gente vai ter o seminário. A gente não sabe se vai ser exatamente nessa data, é um sábado, porque isso vai ser coordenado também com as entregas da consultoria. Então, talvez seja um pouquinho depois, a gente ainda não tem tanta certeza dessa data. Pode passar. Então, o que a gente propõe, tá, para as próximas reuniões que a gente vai pensar juntos? A gente vai pensar um exercício de pensar quais são os problemas que a participação social enfrenta ou quais são as potencialidades que a participação social tem dentro do plano diretor e quais são as estratégias que a gente vai usar para colocar em prática uma participação social efetiva, para resolver os problemas que a gente tem dentro do âmbito da participação social. Uma coisa que a gente conversou bastante ontem, por exemplo, o Elisberto trouxe que os fóruns estão pouco mobilizados. Uma problemática. E aí, como que a gente faz para mobilizar? A gente vai ter que pensar em estratégias. Essa é a ideia. Então, esse é o exercício que a gente está trazendo e a gente trouxe como base para leitura, para vocês pensarem aquele material de estudo, mas a ideia é que a gente vá conversando nas reuniões e construindo juntos um quadro que tenha problemáticas e como resolver essas problemáticas, que são essas estratégias. Essas questões qualificadoras, elas são, digamos, um detalhamento, por exemplo, assim, os fóruns estão esvaziados. Daí o detalhamento é, com o advento da pandemia, se desarticulou muito, ou
faz muito tempo que não tem eleições do CMDU, por isso não sabem mais quem são os delegados exatamente que fazem parte da região, enfim, detalhes daquela problemática. E a mesma coisa para as estratégias. Se a Dani, a Ana e a Simone quiserem me complementar, fiquem à vontade, tá, gurias? E se alguém já ficar com dúvida, já pode levantar a mão e perguntar. Não estou conseguindo ver se tem alguém de mão levantada. Acho que não, né? Ainda não. Tá. Agora eu estou conseguindo ver. Enfim, pode passar, Dani. E daí aqui tem um pouco de como que o guia esse explica para a gente como a gente trabalha, né? Nessa questão de participação social, problemática e estratégias. O tema, né, que a gente está tratando é a participação social. As problemáticas, né, vão ser identificadas tanto por nós, mas que a ideia é que vocês vão, né, consultando a população ou lembrando do que já passou por vocês, principalmente o pessoal aí das subprefeituras, o que as pessoas reclamam, né, sobre a participação social, porque agora a gente vai entrar num âmbito que é só sobre participação social. Não é mais sobre saneamento, não é mais sobre essas outras questões, porque essas outras questões estão sendo discutidas nos eixos temáticos, a gente já discutiu bastante em outros eventos participativos. Daí a gente entendeu que esse grupo de trabalho, ele é o cerne da questão da participação social. Vocês são as pessoas que têm contato, né, com a população. Então, por isso, a gente achou que é muito mais interessante que vocês participem pensando, né, nesses problemas de engajamento, de localização, enfim, diversos problemas que a gente vai enfrentando com da participação no âmbito do plano diretor. E as estratégias é isso, a gente vai elaborar juntos conforme a gente vai debatendo nas reuniões. Pode passar, Dani. A ideia era, na reunião passada, fazer em tempo real, né, essa metodologia, a gente fazendo online e colocando post-its e tal, mas nas próximas reuniões são presenciais, então a gente vai fazer tudo em tempo real em post-it mesmo, e vai anotando, e vai desenhando em cima de mapa, e vai trabalhando para formar um quadro que é para a gente apresentar lá no final do seminário. Pode passar, Dani. Daí isso era como a gente estava pensando em trabalhar, né, no formato online, a gente criou um painel no Miro, que é um aplicativo legal, que vai botando post-its, vai anotando as coisas. Se der tempo hoje, a gente pode começar a fazer isso, mas eu acho que a gente tem uma discussão um pouco importante para fazer, que é onde a gente vai fazer as próximas reuniões, né? Então, a gente vai passar um pouquinho essa parte, depois a gente volta para ver se dá tempo de fazer. Pode passar, Dani. Então, assim, acho que a questão principal de hoje é decidir quem se candidata, né, para essas primeiras, qual das regiões de planejamento poderia receber as primeiras 2 reuniões presenciais, tá? E para isso a gente queria deixar algumas questões claras, tá? Essas reuniões presenciais vão ser as reuniões do GTCR. Então, a pauta da reunião é que a gente faria numa reunião online. Só que elas vão ser realizadas de forma presencial nas regiões de planejamento. Por quê? Porque a gente tem essa ideia pode passar, Dani, de depois da reunião realizar uma conversa com os fóruns das regiões, com os delegados, com as lideranças, para a gente começar a mobilizar essas pessoas a participarem mais, né, das oficinas, que o plano vai trazer ainda mais oficinas, das conferências, dos diversos eventos de participação e também dos fóruns mesmo deles retomarem, né, a sua atividade. Então, a ideia é a gente estar indo nas regiões para fazer uma reunião do GT, mas na sequência a gente pode fazer uma conversa com os fóruns e eles podem participar da reunião do GT também, mas tem que se ater à pauta, né, inicial, que é discutir a participação conforme a gente vai levar no dia da reunião. Pode passar, Dani. Daí a gente fez uma proposta de horário, tá? A proposta de horário é que a gente faça a reunião do GT das 5 às 6h30
e depois a gente faça essa conversa com o pessoal das lideranças e dos fóruns a partir das 6h45, para dar um intervalinho ali entre a reunião, e no máximo até as 20h. Aí eu queria ver quem é que está aqui, que estava ontem, o Jacão e o Gomes, e o Adroaldo, né? O Felisberto não está aqui. Que eu acho que era quem estava ontem e a gente estava discutindo isso, né? Se para vocês funciona isso também, pessoal, e para o pessoal das subprefeituras também, porque a ideia é que todo mundo participe da reunião normalmente, né? Conforme é no online. Só que daí com essa mudança de horário. E para Pode falar, Jacão. reforçar, Hum. só para reforçar, seria uma reunião em cada região ao longo do ano, né? É. Essas 2 primeiras vão ser em 2 regiões e depois a gente ainda não definiu pautas das outras, mas vão ter outras até o final do ano, até o final do processo de revisão do plano diretor, que vão ser realizadas em outras regiões. Pode falar, Jacão. Bom, boa tarde a todos e a todas aí, quem chegou depois. Bom, eu acho que esse momento de retomada, achei interessante a tua proposta de fazer essa reunião conjunta, tá? De fazer a conversa com o fórum no pós-reunião do GT. O horário para o GT, para mim, fica tranquilo. Já para o fórum, realmente teria que se enquadrar nesse horário das 18h45 em diante, porque aqui a gente começava o fórum sempre às 19h, tá? Com o teto de 20h30. E uma sistemática que eu uso, não só nas reuniões que faço do fórum, mas nas reuniões de trabalho mesmo da empresa, né? É a reunião com início, meio e fim, focado no assunto principal, porque o que a gente percebe, tá? Já indo na linha do exercício, tá? Se tu me permite, Renata e demais colegas, né? O que a gente vê, né? Muita gente entende o plano diretor como se fosse um 56. A gente vê até nas nossas reuniões do conselho, eu queria reclamar lá que a rua... Não, gente, o plano diretor é outra coisa. Então, eu acho que tem que ser muito mais profunda essa retomada, aproveitar já que é uma retomada, né? E a gente começar sendo extremamente didático. O que é o plano diretor? Tá? Para que ele serve, como ele funciona e como ele opera. Porque toda reunião eu acabo... Sempre tem alguma gente nova, tinha, né? Antes, no pré-pandemia, né? Sempre tinha alguém novo e ia lá o Jacão dar uma aula o que é sobre o plano diretor, etc e tal. Porque é o nosso papel enquanto conselheiro, né? Divulgar o trabalho que é feito no conselho do plano. Essa sistemática para mim tá boa de horário, tá? Tá perfeita. Sobre o local aqui na região, eu até, como disse a Renata na última reunião, eu tranquilamente conseguiria aqui a entidade do Centro Empresarial Porto Seco, tá? Que inclusive é onde nós fazíamos as reuniões do fórum, porque nós estamos geograficamente bem no meio da região, entre a norte e a eixo. O nosso detalhe, o problema agora, que na verdade é um problema bom, né? É que nós estamos com o prédio pela metade e eu tenho uma sala para acomodação de 20 pessoas no máximo, tá? Porque nós estamos em obra construindo uma sede nova, né? Isso vai até o final do ano. Mas, assim, eu estou tentando ver no Centro Vida, que é um local também interessante, onde foram feitas já, inclusive, as eleições do plano diretor ali, né? Mas não obtive resposta ainda, porque ali não é do município. A prefeitura, eu peço para a subprefeitura pedir para o Estado, tá? Mas, então, assim, por isso eu não quero me candidatar nesse primeiro momento, como já sei a primeira região para abrir esse trabalho, tá? Mas, enfim, eram essas, por enquanto, as minhas observações, tá? Tá ótimo, Jacão. Eu já vou te responder algumas coisas. Eu acho que bom que esse horário funciona. Que bom que tem esse retorno de que os fóruns também já começavam um pouquinho mais tarde, então tá ótimo. E sobre a pauta dessa conversa com o fórum, é bem nesse sentido mesmo que a gente tinha imaginado. Retomar um pouco, né? Explicar que a gente está no processo de revisão, o que é esse processo, por que ele é importante, por que é importante que os fóruns, né, voltem a participar das reuniões, né, que os delegados participem, que as pessoas estejam engajadas, qual é o objetivo de tudo isso, né? Então, vai bem nessa linha mesmo. Então, fico feliz que tu também acha isso. E a ideia é essa mesmo, assim. Daí, agora eu estava vendo
O Dinar tá aqui também, porque eu achei que eu tinha visto ele, tá? Na minha lista aqui de presença eu não tô vendo ele. Mas eu achei que eu tinha visto ele na câmera. Mas talvez seja outra pessoa que eu confundi. Daí, não sei, para os outros conselheiros e para o pessoal das regiões de planejamento, que podem se manifestar se funciona esse horário, se concordam com essa metodologia, se tem algum que quer se candidatar para ser o primeiro, a gente está disponível para ajudar a encontrar um lugar, né, na região, porque ontem a gente deixou bem aberto para os conselheiros dizerem que locais queriam fazer as suas reuniões. Daí alguns fizeram a reclamação de que é meio difícil de encontrar lugar e tal, então que a gente auxiliasse, a gente está disponível para auxiliar. Não sei se vocês acham melhor a gente fazer um sorteio, então, de que região começa, e daí a gente vai nesse sentido, ou se a gente faz em ordem, de repente, daí a gente procura um local no centro e na RGP2 para começar. Eu vi que a Denise está de mão levantada. Pode falar, Denise. Olá, boa tarde. É uma alegria estar aqui de novo participando do grupo, depois de algumas reuniões que não consegui. Então, eu gostaria de saber, o Gomes ontem tu comentou, Renata, ele esteve participando da reunião, então, Gomes da região de planejamento 6. Sim. Tá, e ele definiu alguma data? Ele ofereceu a região já para ser uma das primeiras ou não? Não, ele não falou nada ainda. Eu pergunto porque, como eu já comentei outras vezes, eu e o Gomes, nós não temos uma comunicação, né? Ele não tem o hábito de compartilhar as coisas, e até porque não existe um relacionamento, né, entre nós. E como eu estou voltando a participar agora, então, por isso eu estou perguntando como é que estão essas definições. Até Não, porque... ontem ninguém se disponibilizou assim para começar, né, esse ciclo de reuniões. Então eu estou achando que o melhor é a gente tentar de repente fazer em ordem assim das regiões para facilitar a nossa vida e a gente começar a procurar locais para fazer. Daí eu vou entrar em contato direto com o conselheiro da região e vou começar a organizar, né, essas datas, porque a data já está certa e a gente precisa definir locais e esse método, assim, essa proposta de como que vai funcionar a reunião. Porque eu acho que eu sou a única pessoa ali da subprefeitura da região sul que estou aqui, né? E hoje eu estou como conselheira do orçamento participativo nessa região, né? Então, na verdade, o que eu estou fazendo, né? Nesse momento agora, já começando a mobilizar a população aqui dessa região, para reunir o pessoal e conversar exatamente com essa preocupação que o Jacão estava dizendo, né? Das pessoas compreenderem o que é o plano diretor, como é qual é a contribuição que a população pode dar, falando diretamente aí a partir da sua realidade, né? Para justamente a gente evitar essas situações que acontecem com tanta frequência, né? A população confundir a revisão do plano diretor com as demandas do orçamento participativo. Então, a gente está começando a fazer esse trabalho aqui, até para qualificar, no momento que a população for participar aqui dessas atividades que estão sendo organizadas, né, pelo GT, para qualificar, então, essa atuação. Então, vai ser muito bom ficar para um pouco adiante a reunião aqui na nossa região, tá? Só eu gostaria, então, que confirmasse diretamente para mim essa agenda, porque, como eu já disse no início, eu e o Gomes, a gente acaba não tendo essa comunicação, né? Então, é importante que passe para mim, tá? Tá, a gente vai sempre passar no grupo do GT ali, daí tu vai Sim, eu tenho acompanhado. Tá ótimo, obrigada. Tá. Então tá, eu vi que o Jacão levantou a mão de novo para falar.
Bom, tu sabe, né, Renata? Eu sou Castro e como o tio Fidel ensinou, a gente fala bastante, né? Então, assim, ó, eu acho que de definir quem vai ser, eu acho que tu está indo numa linha bem interessante, que é nós vamos seguir a ordem das regiões. Só a primeira região, e aí eu volto a dizer o que eu disse na reunião da terça-feira. O papel de quem fazia esse trabalho todo de interlace é tu que está buscando fazer agora, Renato, tu acabaste de confessar isso, né? Que vai buscar o lugar, vai tentar construir alternativa e tal. E eu bato de novo nisso, gente. Eu acho muito importante que a gente tenha um ponto de centralização dessas situações para interface com as regiões, tá? Se tiver aqui no secretário para reclamar isso, não tem problema, eu vou junto, porque eu entendo a posição de vocês também, de ficarem cobrando uma coisa que é nossa, que nós deveríamos talvez levar diretamente para ele essa preocupação. Eu creio que o Adroaldo, que está aí, que é o outro colega da região, porque o Gomes que está aí, eu vi que é o nosso Gomes, o grande Gomes da SPM. Acho que o Gomes mesmo, o Chico está no Rio, que ele tinha, acho que era aniversário do guri dele, ele comentou, do neto dele. Ele falou. Né? Ele comentou na reunião passada, né? Uhum. Mas assim, ó, eu acho que o Adroaldo vai ingressar... Oi? Nem tão grande assim. Ah, não, mas é que tem lendas em alguns lugares, né, cara? Tu é uma delas na SPM, né? Admite. Tá perfeito. Bueno, então assim, ó, o que a gente vê, né, Tchê? Eu acho que é importante isso. Me perdi agora o raciocínio. Eu te ver, Castro, quando fala demais e se perde um pouco. Mas, assim, eu acho que é elencar definidos. Vai ser na 1, né? Faz essa interface com o Felisberto e vamos tocando, entendeu? Enquanto isso, eu já vou tentar construir da minha aqui, já vai ser a terceira, e é isso. Né? E eu acho que nós temos que bater muito nessa tecla de termos novamente uma pessoa que faça essa comunicação entre o conselho e as secretarias, enfim, a construção do processo, né? Eu acho que nós temos uma secretária hoje no conselho, muito dedicada, mas que, pelo que a gente vê de fora, né, entende que ela também está com outros encargos, além de ser do conselho especificamente, coisa que nós tínhamos no passado, né, no tempo de outras colegas aí, que elas eram secretárias do conselho, mas tinha essa outra pessoa igual que fazia esse trabalho. Eu acho que isso vai ter que voltar a ser, porque não adianta nós coordenarmos, por exemplo, o seguinte, são todos os colegas aí que trabalham nas subprefeituras, né? Eles também não têm como dar dedicação exclusiva para as questões do conselho, né? Do plano. Eles têm as atribuições dele de reclamação de 156, do esgoto, de uma casa que caiu, enfim, né? Não vou entrar nessa seara. Mas então eu acho que nós temos que bater mais fortemente nisso, né? E questão de horário, bom, já falei sobre isso. É isso, por hora é isso, eu vou me manifestando. Eu vou só dizer para vocês uma coisa, tá? Eu, em torno de umas 3h15, eu vou me retirar, que eu tenho uma situação para atender profissional lá no bairro Anchieta e eu estou aqui no Porto Seco, como você sabe. Então, eu tenho tempo de deslocamento, mas até às 15h15 eu vou contribuir com o que for possível, tá bom? Tá bem, Jacão, obrigada. Acho que a ideia, eu vi que o Adroaldo está com uma levantada, já vou te deixar falar, Adroaldo. A ideia mesmo é a gente não se alongar muito hoje, é mais bater o martelo dessas questões, informar também as subprefeituras que não estavam presentes na quinta, sobre essa ideia de ir às regiões fazer as reuniões. A Ana e a Dani estavam me alertando aqui que o Felisberto tinha falado na reunião passada que dia 15 ele não vai poder estar presente, porque ele vai estar participando de outro evento, não sei. Então, talvez não seja o ideal começar pela 1, mas de repente, se o Adroaldo topar, a gente começa pela RGP2 e depois a gente faz na 1 na sequência e depois a gente volta para 3 para ficar um pouco mais organizado, seguindo a ordem, mas só trocando a 1 pela 2. Daí eu vou aproveitar e... Renata, só, desculpa te interromper, mas assim, me veio uma coisa na cabeça agora, né, que eu acho que é interessante, até para não ficar nesse retomada de tudo que a gente tratou na última reunião, todas as próximas reuniões, né? Daqui a pouco, uma pequena ata com os tópicos, o que foi definido, tá? Num modo extremamente Word ali mesmo, tratamos disso, o assunto 1 foi esse, o 2 foi esse, definimos isso, e bota naquele grupo do GT que vocês estão conduzindo bem ali, tá? Eu acho que todo mundo, quem tem interesse, busca informação ali.
Sim, hoje a gente vai fazer isso. Beleza. Boa ideia. Adroaldo, pode falar? Bom, boa tarde a todos. Eu preciso falar realmente porque o Jacão está quase já se retirando e eu quero insistir, Renata, numa das sugestões que lá no início eu, né, também apoiei. Eu acho que é necessário ainda a gente fazer uma reunião somente dos conselheiros para a gente traçar melhor todas as condições, a organização de cada reunião, né? Para que eu vejo o seguinte: hoje as subprefeituras elas estão ingressando num grupo e nós vimos que ainda tem muitas que estão faltando, não estão integradas a essa discussão. Então, não sei, eu acho que nós estamos aqui dificultando as reuniões até, certo? Não estão integrada com a discussão do plano diretor, não estão integrada com os conselheiros da região, né? E isso é preciso dizer, certo? Então, eu preciso colocar que seja em primeira mão uma primeira reunião com os conselheiros, e a prova está que os próprios conselheiros não estão na reunião nossa agora. Então, não adianta a gente querer achar que eu vou aprovar ou concordar com uma reunião se os conselheiros não estão aqui, eu vou representar quem? Eu mesmo? Não dá, certo? As subprefeituras, em algum momento, elas estão desarticuladas com a nossa discussão. Nós temos que reconhecer isso aqui. Elas poderão ajudar num outro momento, mas talvez para trazer pessoas ainda não estão... Porque o que acontece? Elas têm muito acesso com os delegados do AP, com pessoas hoje que discutem plano diretor, né? Elas não estão ainda bem articuladas, a gente tem que reconhecer isso aqui, mesmo que tenham boa vontade, certo? Então, eu quero defender isso aqui, Renata, que seja ainda feita uma primeira reunião com todos os conselheiros regionais, presencial, para a gente traçar algumas coisas, e tem muita coisa de interesse em cada região, nós sabemos disso, e vai aparecer nessas reuniões, inclusive interesse de cada conselheiro, nós sabemos disso também, certo? Nós precisamos primeiro limpar algumas questões que estão pendentes, certo? Para depois nós entrar numa discussão com a própria comunidade, mesmo que apoiado ou em parceria com a subprefeitura. Então, eu estou defendendo nesse momento. Por isso que eu não me manifestei em data e local, que realmente, nesse momento, eu acho que ainda nós temos que ter uma calma, né? Primeiro, reunir os conselheiros. Vocês sabem, tem conselheiros que não estão participando conosco há muito tempo, Renata. Como é que nós vamos decidir reunião lá na região dele? Não tem como. Era isso. Obrigado. Eu acho que a Dani quer falar. Pode falar, Dani. Eu só queria comentar da tua fala, Droldo, que assim, tem questões de alinhamento de vocês, né, com os fóruns e delegados, as quais cabem a vocês fazerem, que a gente não vai participar. O nosso papel aqui, né, e para querer fazer essas reuniões e que tratar da participação, é no âmbito da participação dentro da revisão do plano diretor. Então, assim, a gente entende todas as dificuldades que vocês têm, já foram colocadas mais de uma vez, mas também tem questões que podem ser feitas à parte dessas nossas reuniões e já poderiam estar sendo feitas desde que a gente começou os trabalhos do grupo no ano passado, né? Então, assim, nós temos uma agenda para cumprir, entendendo as dificuldades de todos, e a gente sabe disso. Nós temos essa pauta da agenda que é relacionada diretamente à questão participação dentro do plano diretor, né? E nós sabemos que tem questões que nunca vão se chegar a nenhum consenso, que vão ter diferenças. Só que a gente não pode, neste momento, no processo em que a gente está, parar para retroceder um passo que já poderia ter acontecido no ano passado. Porque desde o ano passado a gente está fazendo essas reuniões, principalmente com os conselheiros, que, né, vocês mesmos colocaram nas reuniões que achavam importante ter um protagonismo dos conselheiros das reuniões. A gente teve muitas reuniões que praticamente com quórum esvaziado, né, que tinha 3, 4 pessoas, tem as pessoas que a gente sabe que participam desde o início, Adroaldo, tu é um que participa praticamente sempre, mas tem uns que nunca vieram.
Então a gente, né, não vai ficar agora ter que reorganizar toda uma estrutura do conselho de relações que, né, que podem acontecer independentes das nossas reuniões de tratar da revisão do plano, né, para parar o processo e recomeçar. Então, assim, a gente tem que, às vezes, correr em paralelo com essas relações, né? Então, eu só queria colocar isso e passar a palavra para os demais. Eu vou só falar mais uma coisinha, daí depois eu passo para o Emerson, para a Denise e para o Jacão, que estão com a mão levantada. É assim, Adroaldo, o que eu tenho para te dizer em relação a isso do que eu compreendi, tá? A gente, desde esse GT, fazem parte os conselheiros das regiões de planejamento e as subprefeituras. Foi uma decisão que a gente tomou como coordenação, né, da revisão do plano diretor, para que a gente tivesse mais representatividade das regiões nesse processo. Então, todas as nossas reuniões do GT têm a participação de ambos, dos conselheiros e das subprefeituras. Teve umas reuniões que o pessoal das subprefeituras não entraram, porque, sabe-se lá por quê, cada um tem seus motivos aí para participar ou não, mas eles são convocados para todas as reuniões desde então que a gente resolveu que eles iam participar, né, desse processo. As nossas reuniões de debate vão contar com a presença dos representantes das subprefeituras que estiverem interessados e se fizerem presentes, tá? E aí é isso que a Dani falou. Se vocês, conselheiros, sentem que vocês precisam se reunir entre vocês e decidir questões e conversar sobre questões, isso é um papel de vocês se articularem. Nós temos essa reunião, tem muitos conselheiros que não aparecem nunca, alguns, né, não aparecem nunca, uns aparecem às vezes sim, às vezes não, e faz parte. A gente tem a gente não consegue conciliar a agenda de todo mundo, a gente tem esse horário fixo há bastante tempo, e a gente, inclusive, está mudando nosso horário para facilitar também um pouco mais a participação de alguns conselheiros, dos fóruns, para a gente ainda chegar às regiões, mas assim, as pautas vão seguir sendo as pautas do GT, com a participação de todos os membros do GTs, a única coisa é que elas vão ser presenciais. E, pelo visto, ninguém está se candidatando para ser o primeiro e a gente vai ter que decidir, nós aqui. E vamos ter que criar um cronograma, porque assim, o que acontece? Na reunião passada, a gente veio bem abertas com diversas possibilidades, porque a gente já escutou a reclamação de vocês de a data é sempre definida sem falar com a gente, o local é sempre definido sem falar com a gente. Aí a gente veio para definir falando com vocês, ninguém nos ajuda a definir nada. E não podemos definir lugar porque a gente não sabe que lugar é melhor fazer. Não podemos definir data porque a gente não porque a hora, não sei o que, daí a gente trouxe agora uma proposta de hora que vocês também sugeriram, né, que final de tarde é melhor para reunir os fóruns e tal. Então, a gente acatou, né, essa questão que vocês pediram. Para nós, vocês sabem que é fora do nosso horário de trabalho, mas faz parte, a gente está dispostas a isso e a gente vai fazer as reuniões nos finais de tarde para tentar ter maior participação. Agora, as definições do lugar a gente vai definir, e a gente vai definir a ordem de que região vai ser primeiro, que região vai ser depois. A gente vai, a minha ideia é que a gente não faça na RGP1 a primeira, porque o Felisberto já manifestou que não pode. A gente vai fazer uma reunião na região dele se ele não pode. Agora, o resto a gente vai definir, e quem não está presente aqui, eu vou entrar em contato direto com a pessoa. Olha, a gente está vendo para fazer em tal dia. Daí isso a gente vai definir com os conselheiros, tá, pessoal das subprefeituras. Por quê? Porque os conselheiros são os protagonistas desse processo, né? Eles são os representantes do conselho aqui, então a gente vai ter que definir com eles. Vocês são o nosso apoio nas regiões, porque vocês são prefeitura também, né? Vocês são o nosso braço de prefeitura junto com os conselheiros. Eu vou deixar o Emerson, a Denise e o Jacão falar para dar tempo do Jacão falar antes de ele sair, depois a gente segue o debate. Boa tarde, conselheiros, membros do governo. Na minha opinião, acho que já tem que pré-determinar as datas e os locais, tá? E depois abrir uma discussão com os conselheiros para não perder tempo, né? O processo ele já é meio burocrático e a gente perde muito tempo nessas reuniões sem ter conclusão de nada, né? Então, a gente tem que estabelecer isso, né? No meu entendimento, tem que já pré-determinar e chegar com
calendário de locais, isso aqui, se vai discutir depois o local, o horário, o formato, é outra situação, tá? Em relação aos conselheiros, eu acho sim que tem que ter uma reunião, né? Mas tem que ter o suporte mínimo aí do governo para a gente promover essa reunião e ter condições de sair com uma pauta e com uma estrutura adequada à discussão, tá? Que é um assunto importante, é a alteração de um plano diretor, tá? Em relação às pautas, né, o nosso grande problema dentro do plano diretor sempre teve essa confusão entre o que é demanda, o que é serviço, o que é plano diretor, né? Então, isso sempre foi um grande problema e nós temos que distinguir, né, o que cada um, qual é a competência de cada um, né, em relação ao plano diretor e essa revisão. O maior problema que nós enfrentamos junto ao CMDUA em relação ao atendimento às demandas da sociedade, daí eu falo em contrapartidas, discussão de projetos, de processos, tá? Esse sim é o maior problema, né? É a não discussão da gestão pública do município, é não participar da gestão, da discussão, principalmente dos processos que tramitam junto aos órgãos públicos, né, que são discutidos em comissões e que a gente não tem a intervenção e não tem o espaço adequado para abrir essa discussão. Esse sempre foi o grande problema, principalmente do plano diretor, que vem processos formatados dessas comissões, que são discutidos dentro do CMDUA, e que muitas vezes o conselheiro só vai começar a participar ou conhecer aquele assunto numa reunião, ou na relatoria de um processo. Então, esse é o maior problema que nós enfrentamos. Acredito que a participação não vai ser problema, desde que tenhamos reuniões presenciais e com condições de atendimento. Tá? Seria essas minhas colocações. Obrigado. Obrigada, Emerson. Eu acho que tu tens razão, assim, nessa questão da gente organizar e depois a gente, de repente, troca entre um e outro, sim, mas eu acho que realmente faz mais sentido a gente propor essa organização inicial. Denise, quer falar? Pronto. Como sempre, eu com problema de sinal aqui, demora sempre um pouquinho. Buenas, pedi para falar, colocar aqui, a partir da fala do Adroaldo, eu, como conselheira, tenho estado sempre bastante presente e atuante, né? E tenho procurado fazer essa ligação ali com o pessoal da minha região, né? Sempre lembrando que quando eu falo em região, eu estou me referindo à região do orçamento participativo, tá? Então, assim, tenho feito um esforço, temos procurado participar. A nossa subprefeitura está oficialmente sem subprefeito nomeado, já agora praticamente 2 meses, né? Por esse motivo também não tem se feito mais tão presente, né, aqui no grupo, tá? Mas acho importante, Adroaldo, as tuas colocações, a tua preocupação em relação ao conjunto, né, dos conselheiros das subprefeituras. Emerson, concordo com cada uma das tuas palavras, viu? Em relação à necessidade e à importância da participação direta das regiões. E aí, quando eu digo região, eu me refiro à região do AP mesmo, tá? As regiões que correspondem às subprefeituras, que é justamente onde tem uma interferência maior mesmo, né, das ações definidas no CMDUA. Inclusive, eu tenho feito essa discussão em todas as oficinas, em todos os momentos possíveis, né, da revisão do plano diretor. E em relação às reuniões presenciais serem mais efetivas, né, em termos de participação, eu concordo, eu acho que as presenciais são, sim, muito melhores do que as online. E eu sempre digo, a minha dificuldade de sinal aqui é muito grande, tá? E sim, acho que a gente pode definir um calendário. Achei muito boa a sugestão da Renata, de seguir a sequência da numeração das regiões de planejamento, mas acho que a minha sugestão seria, quem sabe, inverter, colocar a região 2 como primeira e na sequência 1, e aí segue 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Fica a sugestão, tá? Obrigada.
Tá bom, Denise, obrigada. Eu vou deixar o Jacão falar, daí depois eu respondo os dois na sequência. Obrigado, Renata. Bom, o Emerson está de parabéns, porque ele resgatou uma questão que a gente trouxe lá em 2016, quando entramos, eu pelo menos entrei no conselho, né? Que é justamente, inclusive nós tínhamos avançado na época do Aldo, o Emerson vai lembrar disso, vão lembrar disso com toda certeza, que era justamente a nossa participação, né, até nas reuniões da CAUGE, recebendo a informação, né, com a pauta da CAUGE, o que era, aí tu já via que era um projeto da tua região, tu já começava a te articular, tá? Então, isso eu vejo como um retrocesso que a gente teve durante a pandemia, e nós perdemos isso, tá? O segundo ponto, com relação às reuniões presenciais, elas vão ser disparadamente, até pela nossa cultura aqui, ainda, né, de rendermos mais pessoalmente do que remotamente, tá? Outro ponto que eu acho que é importante que a gente ressalte, né, em cima da fala do Adroaldo agora, tá? Essa questão das subprefeituras, né, elas sempre, quando elas eram ainda CAR, né, depois virou CRIP, agora virou subprefeitura, e sabe-se lá mais o que vai virar lá na frente, né? Mas, enfim, o papel delas, né, sempre foi justamente esse de suporte ao conselheiro, né, de alguma maneira. Na nossa região aqui, a gente tem isso muito bem claro com os dois colegas da Norte da Eixo aí, né, e tanto é que a gente troca a informação quando algum deles não consegue participar aqui, a gente acaba trocando informação, tá? Com relação à participação que a Dani colocou muito bem ali, né, Dani, né, que o conselheiro é chamado, tia, só um pouquinho, nós também, primeiro que todo mundo que participa desse processo tem mais de 18 anos, todo mundo sabe das suas responsabilidades, né? Então, justamente, eu acho que faz falta aquela pessoa que mande um e-mail cobrando, porque é muito fácil a gente ouvir em toda reunião, mas eu não fui chamado, poxa, só um pouquinho. Eu concordo que não é a melhor maneira de participação, essa que nós estamos tendo agora, que é remota. Né? Eu acho ela seria mais produtiva presencial, como eu falei agora há pouco. Tá? Porém, ninguém pode reclamar que não está sendo chamado. Né? Aí tu vê lá na reunião, mas eu não recebi material, eu não recebi. Tu vai olhar teu e-mail, tio, entendeu? E eu acho que a Renata conduz bem, né? Que é ela que mais posta no grupo ali. Diz, o material está à disposição, agora tu vai lá e olha, entendeu? Eu me boto nesse grupo que não li o material na última reunião, né? Pô, não vou reclamar com elas, para fizeram a parte delas, que quem tem que fazer a minha agora sou eu, e acabou, né? E eu acho que essa cobrança dos conselheiros, porque é muito fácil, qualquer um de nós 9 vir aqui, conselheiros regionais, eu estou falando, e mais o Emerson, que é o OP, que é o regional também, então, vamos dizer que o nosso maior regional é ele, que é o OP da cidade inteira, né? É mais fácil nós reclamar, né? Mas, não, para aí, né, tia? Tu entrou numa dessa, tu assumiu o compromisso de fazer o papel do conselheiro. Todo mundo sabe o seu papel quando conselheiro, até porque nós estamos nessa aí, alguns desde 2016 e outros desde 2018, que foram eleitos nesses anos aí. Então, não dá para dizer que não sabe o que tá aqui para fazer o quê, né? Então, o que nós podemos melhorar, e eu acho que muito, é o seguinte, eu estou com um problema de dificuldade eu vou citar um exemplo, né? Aleatório, não vou nominar ninguém, mas eu estou com um problema que eu não consigo a minha internet aqui, eu vou ali para uma das subprefeituras das duas, aí eu tenho acesso, eu posso conversar com os gestores, olha, eu preciso de um telefone que eu preciso ligar para os conselheiros, para os delegados, que é o que a gente já fazia no passado aqui, né? Quando se tinha algum tipo de problema, na nossa região especificamente falando. Tá? Era isso por hora. Obrigada, Jacão. Bom, gente, o que eu saio aqui de encaminhamento, assim, das falas de vocês, tá? Do Emerson, da Denise, do Jacão. Primeiro, vocês já estão trazendo algumas problemáticas que a gente tem que discutir. A questão da participação no âmbito do planejamento, que não se dá só no conselho, talvez se dá nas comissões, né? Talvez se dá com mais relação entre OP e plano diretor. Então, tudo isso são as questões que a gente quer conversar, né, nos próximos encontros, e acho que, como o Jacão falou, cada vez mais a gente está sentindo a vontade de se reunir presencialmente e sentir que isso vai produzir mais, né, discussões e mais resultados também interessantes. Então, eu vou dar um encaminhamento aqui, que é o que depois a gente
a gente vai marcar, né, de reuniões. Eu vou encaminhar o seguinte, tá? Desculpa que eu me embananei aqui. Nós vamos dar encaminhamento que é o seguinte, nós vamos propor. As próximas 2 datas estão definidas, então a gente vai propor locais para as próximas 2 datas e já vamos tentar ir definindo as próximas datas depois dessas 2, tá? Porque o cronograma ele é todo entrelaçado entre, não é só o nosso GT, tem os outros GTs, tem os eixos, tem os seminários, tem as conferências, tem os outros eventos participativos, então é um pouco difícil a gente marcar datas com tanta antecedência. Mas o que a gente pode é ir definindo locais que tenham disponibilidade de datas um pouco mais flexíveis e já definir uma ordem, digamos assim, de algumas regiões, para os próximos 8 encontros. Eu vi que a Patrícia se disponibilizou ali nas ilhas, a gente vai ter que pensar numa estratégia de ação, porque a gente tem no máximo 9 reuniões, tá? Até o final do ano. E a gente tem que deixar uma brecha nisso aí. Então, a ideia era que a gente fizesse 8 reuniões presenciais. Sim, não vi quem é que pediu o cronograma. Deixa eu ver quem foi. A Claudete. Sim, a gente pode compartilhar com vocês o cronograma das próximas reuniões, só que ele é muito mutável, né? Porque ele tem relação com as entregas da consultoria. Ele, por exemplo, nossas reuniões eram todas as terças, agora a gente está talvez trocando para as quintas-feiras para poder fazer nesse horário final da tarde. Então, a gente não compartilhou ainda todo o calendário porque ele muda demais, entendeu? Então, a gente prefere ir compartilhando por partes para não dizer uma coisa e depois ter que desdizer tudo de novo, entendeu? Porque as coisas não tão fáceis de coordenar, assim, a longo prazo. Ao fazer um adendo, boa tarde a todos. Eu acho que seria importante, Renata, até para a gente poder ter a dimensão do trabalho que vocês têm, né? E isso facilita também com que as regiões possam pensar e se organizar, ou inclusive sugerir datas diferentes. Quando tu não conhece o todo, fica difícil, né? Aí fica com aquela data amarrada e daqui um pouco, não é o mais adequado e a gente não consegue evoluir. Então, acho que a gente conhecer o todo do processo, ele é bem importante para ajudar, não só para ver o que vocês têm de trabalho que estão sobrecarregadas, mas de uma forma também que as comunidades, as regiões tenham uma autonomia para daqui um pouco dizer assim, olha, eu não posso nessa, mas eu estou olhando aqui no teu cronograma, quem sabe numa outra data, né? Mesmo que ele seja mutante, porque mutante por mutante, as partes que a gente tem recebido, elas vêm sendo mudadas. Então, faz falta também esse conhecimento do todo, por isso que eu insisto, na verdade, em conhecer esse cronograma geral. Ele é importante também para poder fazer com que o trabalho flua, se esse é o objetivo. Obrigada. Sim, a gente tem um cronograma que a gente disponibilizou na última reunião, se eu não me engano, aquela que a gente fez com todos os GTs juntos, a gente mostrou esse cronograma para vocês. E, se eu não me engano, ele está na pasta pública, mas se ele não tiver, eu vou colocar. E vou colocar com muitos asteriscos de que são datas a serem definidas. Porque, ou a serem mudadas, né? A gente não tem como ter precisão em tudo isso. Mas para as nossas reuniões presenciais, sim, a ideia é fazer um cronograma geral para que, de repente, a gente vá mudando entre regiões, né? Qual região prefere... não, eu queria trocar com a 6, eu quero trocar com a 5, enfim, daí a gente vai conversando. E eu vou fazer esse trabalho de falar diretamente com os conselheiros também, para, a gente tem muitos que não estão conseguindo participar das nossas reuniões, a região 7 está sem representatividade, que é uma questão que a gente já conversou diversas vezes, e se o Jacão está aqui ainda, eu acho que está, né, Jacão? Se tu tá aqui ainda, Jacão, eu te convido a fazer esse movimento que tu tá se propondo, tá, Jacão? De ir ao secretário e solicitar esse apoio, né, para os conselheiros, eu acho que é importante. Então, de repente, se tu achar que vale a pena vocês, conselheiros, fazerem esse movimento, eu acho que é bem importante. Eu acho que
só intervir, acho que essa era a proposta do Adroaldo, né, quando ele dizia que as regiões precisavam conversar, né, porque houve, e não dá para ignorar que tem esse distanciamento, né, esse distanciamento seja por razão ideológica, ou seja porque nós estamos atrás de uma tela e que não é a melhor forma que a gente tem para poder efetivamente compartilhar. Eu acho que era nesse sentido que o Adroaldo colocava que, olha, precisamos fazer sim, né? E precisa também do suporte, porque o poder público ele não pode lavar as mãos dessa responsabilidade que ele tem que envolver quem não está participando, né? Não é uma questão voluntária, olha, eu não vou, não estou, então esse fica para trás. Então, a gente precisa incentivar e resgatar, na verdade, verificar o porquê que não está havendo essa participação. E uma sugestão, me parece que surgiu na última reunião, que é isso, os horários, eles não são propícios para as pessoas participarem, principalmente quem tem outras atividades, né, que trabalha nesse horário. Bom, em primeiro lugar, Renata, sim, com certeza, e eu só para conhecimento, e que bom que está sendo gravado, que fique registrado, tá? Claudete, nós tentamos ano passado, fizemos reuniões presenciais só dos regionais, convocamos, eu me dispus aqui na minha região, em cima de uma conversa que nós tivemos lá, em reuniões do Conselho, tá? De promover encontros dos regionais, como nós já fazíamos no pré-pandemia, tá? Nós tínhamos, inclusive, um almoço em cada região que nós promovíamos para justamente alinhar as nossas questões regionais, independente das questões, né, especiais de cada região, as suas particularidades, mas nós, enquanto conselheiros regionais, nos reuníamos e conversávamos. E tu falaste muito bem quando tu citasse, né? Seja afastado por questões ideológicas, pois foi aí que o negócio não deu certo nas reuniões que nós promovemos na Câmara, né? E ficou nisso, né? Infelizmente, até que chegou o ponto que o Jacão desistiu de chamar as pessoas para conversar. Então, eu vou cuidar da minha região, vou conversar com os nossos grupos aqui, os nossos delegados, as nossas representações do OAP, tá? E é isso, né? Nós tentamos, eu te digo com toda tranquilidade, quem participou, quem conseguiu ir nas regiões, e todas as regiões foram comunicadas, todas as regiões foram convidadas, tá? Ninguém pode dizer que não sabia, não. Claro que todo mundo tem 1000 coisas para fazer hoje, entendeu? Mas é aquela história, tenta ajustar, né, e tenta fazer o teu melhor, né? Se não, larga fora. Essa é a posição que eu vejo muito clara, e eu sou muito tranquilo em dizer isso, né? Se não está dando mais, larga fora. Mas foi muito triste naquele momento que eu me dispus aqui com mais alguns colegas em chamar todos os regionais, o OP também, para bater um papo, para articular uma coisa em conjunto, como era feito no passado, né? Que funcionou bem, né? Funcionava muito bem essa interação, mas foi muito chato, muito triste, né? Porque, pô, a gente está tentando fazer um negócio e aí os caras vêm puxar ideologia. Não, eu acho tudo bem, cada um tem a sua ideologia, respeito, discordo muitas vezes em algumas posições do conselho, como vocês sabem, de alguns colegas, mas a gente tem que respeitar, ponto. Só que eu, independente da minha posição ideológica, eu represento uma região, eu vejo dessa maneira, eu e os meus 2 colegas suplentes aqui. E eu tenho que me portar, né, e me reportar aos nossos pares aqui, as representações da região, das regiões, né? É isso. Obrigada, Jacão. Eu acho que a gente está adentrando em algumas problemáticas mesmo do que a gente precisa discutir, né, sobre a participação cada vez mais. E eu acho que a gente vai conseguir fazer isso com bastante competência, digamos assim, nas próximas reuniões. Eu vou deixar o Emerson e o Adroaldo falar e eu vou dar os encaminhamentos, tá? Para a gente se organizar aqui, nós, coordenação do GT. A gente fica feliz que é um espaço que a gente pode discutir essas questões, né? Porque vocês são as melhores pessoas para discutir a participação social. E a gente tem agendas um tanto quanto limitadas, programadas, mas fica o convite para todos participarem das próximas e a gente vai adaptar essa questão do horário. A gente já tinha pensado em mudar o horário quando a gente retomou as reuniões, mas daí vários falaram que esse horário era melhor, a gente manteve nesse horário, a gente vai tentando se organizar, e eu acho que é bem como o Jacão falou, o poder público não precisa estar presente em todos os momentos. Os conselheiros podem se organizar por si, porque já faziam isso. O que agora está acontecendo é que
tem alguns desarticulados, né? E aí, sim, é o poder público que tem que ir a essas regiões que estão desarticuladas e falar com eles. A gente faz esse trabalho. Pode falar, Emerson. Bem, em parte, está comentando, tá? Eu acho que o poder público representa o conselho, tá? Está presente no conselho, tem representação e tem que dar estrutura para essa organização, né? O local, como é que vai se dar essa discussão, tá? Eu acho que nessa questão de estrutura, o poder público tem que intervir, tem que dar estrutura, tá? Em relação à participação, a gente não tem participação presencial nem no próprio CMDA, né? Isso aí também prejudica, isso aí afasta cada vez mais o conselho e principalmente as regiões, tá? As regiões de planejamento ficam afastadas, né? E quando nós tínhamos mais reuniões presenciais, existia uma aproximação, né? Por mais da discordância ideológica ou de posição ou de conceito, nós éramos mais integrados, entendeu? Chegavam num denominador comum. E hoje não, hoje o afastamento, né? As reuniões virtuais, eu acho muito ruim a reunião virtual, que muitas vezes se torna um monólogo, né? Alguns falam muito e outros não falam nada, ou não se pronunciam, né? Então, isso aí também atrapalha bastante, tá? Mas sou parceiro nessa construção, participei nessas reuniões que o Jacão promoveu, né? Fez essa chamada, teve algumas que eu pude, outras que não. A questão do horário é essencial, tem que ser num horário onde provavelmente as pessoas estejam liberadas, né? Hoje eu estou aqui, mas daqui a pouquinho, amanhã, não vou conseguir estar nesse horário, porque eu tenho outros compromissos também, tá bom? Mas torço aí por todos aí que a gente chegue num ponto de convergência, né, para realizar essa revisão aí, com todo o trabalho e dedicação. Obrigado. Obrigada, Emerson. Sim, estamos com esse cuidado, vamos ver como é que a gente vai se organizando, mas a ideia agora é passar para o horário do final da tarde mesmo. E quem era a outra pessoa que queria falar? Deixa eu ver. Adroaldo, pode falar. Pois é, eu só gostaria, né, Renata, de reforçar ou repetir o que a gente conversou ontem, não é? Todos sabem que a RP2 tem sido uma região bastante, talvez não sei se é cobiçada, mas as pessoas têm se interessado em discutir coisas sobre a RP2, pelo quarto distrito, por tantas outras situações aí que vêm se arrastando já. Eu acho que o momento é agora, nessas reuniões presenciais entre conselheiros e a prefeitura, para a gente começar a trazer essa questão das problemáticas. Eu estou entendendo que é nesse momento que a gente tem que trazer para a mesa, não é, essas questões. Então, tem próprios conselheiros nossos que também andam motivando ou incentivando a discussão de decisão, vamos dar um nome, de separação na região de planejamento 2, certo? Então, acho que isso tem que chegar o momento de explanar esses motivos à própria prefeitura, né? A própria prefeitura, quem está sabendo dessas coisas, não se manifesta, não é? E eu acho que esse é o momento, por isso que eu estou achando propício fazer uma reunião, uma pelo menos, ou duas, de conselheiros, para a gente traçar esse perfil da cidade que nós queremos. Afinal de contas, nós podemos estar encerrando uma gestão que é longa, tem sido longa essa gestão para nós, mas muitos poderão estar querendo iniciar uma nova gestão, ou continuar, não é? E a gente tem que saber os motivos por que alguém trabalha ou propõe coisas que são diferentes do que vem acontecendo agora. Então, na RPD tem sido ligado, o Jacão sabe, e eu estou à disposição do Jacão para conversar, nós temos, né? E aí vem a confusão de regiões do AP com regiões do plano diretor, né? A região nossa da RP2 tem 3 subprefeituras. Acredito que as 3 entre si nem se conversam. E se conversam, não se conversa com o conselheiro da região de planejamento. Então, há dificuldades de encontro, ou de reencontro, ou disposição de motivos, certo? E isso nós precisamos saber, Renata, porque é uma responsabilidade nossa. Saber por que alguém articula algo que pode ser novo, mas pode também não ser novo. É só uma questão de criar confusões, né?
se interessa para a prefeitura criar novas regiões ou nova região, a cidade está aí, ela está exposta, hoje a cidade está exposta para todo mundo entra e sai, né? Nós sabemos disso. Vários grupos se reúnem na cidade toda, mas ninguém aparece, o rosto de ninguém aparece, isso está na hora de aparecer, fazer uma mesa redonda e sentar e conversar essas coisas, mas saber também por que alguns conselheiros estão incentivando essa discussão. Né? Lá o próprio Jacão, parceirão da gente, mas nesse momento ele está, de certa forma, fazendo propostas que nós vamos ter que analisar. Né? Eu não sei se ele daí agora, mas não tem problema, que com ele não existe diferença pessoal, mas diferença na região está aparecendo. E isso nós precisamos discutir. E só vamos discutir se todos os conselheiros hoje do Conselho do Plano, representando os regionais, podem entender melhor que essa forma ou da outra. Porque, na final, são duas propostas. Tá? Então, eu coloco isso aqui. E temos, sim, que avaliar muito qual é a ajuda que vai dar a subprefeitura para a construção, que é um processo que está na reta final. Nós não podemos deixar estragar o que alguma coisa a gente vem ajudando a construir. Pode ser pouca, mas é consistente, tenho certeza disso, né? Porque são 6 anos, na verdade, que a gente está aí. Durante 6 anos ninguém discutiu nada. Agora aparecem propostas que, bom, vamos resolver, certo? Então, insisto nessa questão de reunir conselheiros, pelo menos numa reunião, para a gente limpar alguma coisa que existe pendente. Se existe. Se não existe, tocamos o barco normalmente, certo? E não podemos confundir região do AP com região de planejamento. Tem muita diferença. As propostas, a discussão, as representações, certo? Então, de novo, repito. E nós sabemos que tem conselheiros que têm visão diferente da região do outro. É isso, eu não posso sair daqui e lá dar opinião na Restinga. É impossível, na Glória, no Partenon, né? Eu acho que cada um tem que respeitar essas regiões, mesmo que tenham motivos, né? Algum motivo particular, mas isso tem que vir para uma mesa de conversa. Certo? Por isso que eu insisto aí, tá, Renato? Obrigado. Eu vi que a Dani quer falar e a Dani fala, depois eu falo. Não? Não quer mais falar? Não, levantei a mão sem querer. Ah, tá. Não, então assim, Adroaldo, justamente essas questões de regiões, de limites de regiões, questões territoriais, são questões que a gente tem que discutir enquanto cidadãos, todos nós. E eu acho que se vocês, conselheiros, entendem que precisam ter um alinhamento entre vocês, fiquem super à vontade para ter esse alinhamento entre vocês, conselheiros, para conversar sobre essas questões. A gente, prefeitura, está propondo o debate amplo. E o debate amplo envolve todos os conselheiros participarem de todas as regiões, porque a ideia é essa. A gente quer levar o GTCR para todas as regiões. A pauta é a mesma, se a gente fosse discutir online, se a gente fosse discutir na SMAN, que não tem lugar para todo mundo, se a gente fosse discutir no auditório lá do centro. A pauta que a gente vai discutir nas reuniões vai ser a mesma que a gente estaria discutindo aqui nas nossas reuniões online. Então, e a próxima pauta que a gente quis trazer é o debate dos limites das regiões. Nós vamos mediar esse debate, todo mundo vai poder dar a sua opinião sobre o que acha de cada região. Eu tenho uma opinião, a Claudete tem a opinião dela, o Adroaldo tem a opinião dele, o Felisberto vai ter a opinião dele também, e a Vera Lúcia vai ter a opinião dela, cada um vai ter sua opinião, e a gente vai escutar. E a gente e é assim que a gente está fazendo em todos os processos participativos. Então, a gente vai fazer essa reunião, que é o que a gente vem se propondo a fazer, de forma plural, né? Que é o GTCR. A gente precisa discutir se as regiões de planejamento são uma coisa e as do OP são outras. A gente precisa discutir, precisamos ter mais relação entre essas duas instâncias, né? Uma que é de planejamento urbano, outra que é de demandas mais imediatas. Algumas pessoas entendem que sim, outras entendem que não.
E isso a gente vai ter que discutir, gente, não adianta. E tem que discutir em ampla sociedade. Vocês aqui são representantes, né, conselheiros representantes das regiões, e a gente tem as subprefeituras representando as regiões do AP também, e a Denise, por exemplo, representando conselheiros do AP e sua região. A gente abriu para todos os interessados neste debate e a gente vai conversar sobre esses problemas. Né, e essas potencialidades, enfim. É isso que a gente está fazendo aqui nesse grupo de trabalho. Discutindo a participação social no âmbito do planejamento urbano. Então, eu não sei mais como te responder isso, Adroaldo. Se é bem isso, assim, a gente está mediando essa discussão sobre as regiões de planejamento. Se tu achas que tu tem que discutir com os conselheiros, vocês podem marcar e nos chamar, a gente vai, entendeu? Mas a gente não pode promover essa discussão para vocês. A gente já está promovendo discussões do GTCR, a gente já promove as discussões do CMDUA no âmbito lá do CMDUA, a gente propõe os GTCT, a gente propõe os eixos, a gente propõe as oficinas, a gente propõe as conferências, a gente não tem como propor mais uma coisa nesse momento. E a gente já está com bastante eventos, né, para propor esse tipo de debate. Se tu achas que tu tem que alinhar questões com o Jacão, por exemplo, eu não posso te dizer que eu vou mediar essa reunião, tu e do Jacão, vocês são conselheiros. Então, vocês podem conversar, né? Vocês podem se encontrar e conversar. Eu acho que essa é a questão. Vou dar encaminhamentos finais, porque era para ser 1 hora de reunião, já estamos em 1h20 e poucos. Nós vamos montar um cronograma e vamos encaminhar para vocês e vamos discutindo via e-mail, via grupo de WhatsApp. E se precisar, a gente marca uma reunião extra de novo para bater martelo de algumas questões. Acho que é isso, assim. Era para ser uma coisa boa, e eu acho que vai ser, porque a gente vai começar a se encontrar presencialmente. Era para ser um pouco mais fácil de ser decidido, né? O que a gente vai, onde a gente vai fazer, em que lugar a gente vai fazer. A gente imaginou que vocês já estariam, né, prontos, porque nas outras vezes reclamaram que a gente deu o lugar pronto e vocês não gostaram. Então, agora a gente vai ter que fazer isso novamente, mas tudo bem, a gente faz. E é isso. A gente vai conversando via WhatsApp, via e-mail, e vamos organizando essa. Eu vou conversar também, quando necessário, por telefone com os conselheiros das regiões, se precisar alinhar alguma coisa mais específica, e assim seguimos. Certo? Ai, me deu uma secura na garganta. Mas acho que é isso, pessoal. Se precisar de outra reunião, podem ter certeza que se a gente precisar de um debate assim mais amplo, a gente vai marcar, tá? Então, vamos nos falando via WhatsApp e é isso. Vamos, próxima vez nós vamos nos encontrar presencialmente, tá? Um abraço a todos, um bom finalzinho de semana e nos falamos na sequência. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, abraço. Tchau, Adroaldo. Abraço a todos e a todas. Muito obrigada por mais essa oportunidade. Foi muito positiva essa reunião. Obrigada.